Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo de número 74, ação e reação. Esse é o vídeo, é o capítulo 4, alguns desencarnados. Então, dando sequência, e a sequência no vídeo anterior, quando tratávamos a humanidade, ela gosta de vitimizar. Ela gosta de se sentir como vítima e de passar-se por vítima. Pois quando a conta lhe é entregue, ela tenta barganhar com Deus. E com Deus ninguém barganha. Muitas religiões ensinam suas ovelhas de que se o indivíduo paga o dízimo corretamente, ele naturalmente tem os seus pecados todos absolvidos. Aí eu faço aquela pergunta: de fato, no confessionário, os pecados são absolvidos? Isso é interrogação. Porque se são absolvidos, como explica aqueles que retornam ao corpo físico sequelados, cegos, mudos, surdos, deficientes dos membros inferiores, dos membros superiores, massa encefálica toda traumatizada, sequelas do tipo transtornos emocionais, psicológicos, transtornos como as síndromes do pânico, síndromes da ansiedade, da angústia, da melancolia. Ora, não era para ninguém na Terra se apresentar no corpo físico com deficiência nenhuma. Porque vejamos, na Terra deveria estar no corpo físico os eleitos do Senhor que passaram pelo confessionário. E se passaram pelo confessionário, os pecados foram absolvidos. Por esse motivo, não tendo ele e nem havendo necessidade de expiar ou de provar nada. Então, tem alguém enganando alguém aí. E também podemos explicar da seguinte forma: quando a conta ela é entregue ao indivíduo,
que significa a conta? A conta, ela se apresenta através de 1000 formas, de 1000 maneiras, de transtornos, todos os transtornos neurológicos, todos os transtornos emocionais e psicológicos, todos os transtornos fisiológicos, todas as deficiências físicas, todas as deficiências morais, todas as deficiências de caráter espiritual e de caráter físico, como por exemplo, um câncer, uma asma, a mudez, a cegueira, a perda das cordas vocais, uma deficiência nos membros superiores e uma deficiência nos membros inferiores. Isso significa a conta. Isso significa a conta. Pois aquele que optou pelo anticristo, aquele que optou em gozar a vida enquanto no corpo físico, um dia, nesta existência ou nas próximas existências, a conta lhe é apresentada na forma de uma doença, de uma enfermidade. O mais interessante é que o indivíduo, quando ele recebe a conta, ele se acovarda. Por que que ele se acovarda? Porque vem à mente dele: meu Deus, estou com câncer, vou morrer, vou deixar minha esposa, vou deixar o meu esposo, vou deixar meus filhos, vou deixar meus bens materiais. Meu Deus! E mediante esse desespero todo, essa pessoa recorre a tudo e a todos, um benzedor aqui, um benzedor ali, um pai de santo aqui, um pai de santo ali, um centro aqui, um centro ali. A pessoa bate cabeça em todos os lugares, inconformado com a enfermidade. E essa correria para lá, para cá, para cá, para lá, na busca insana em benzedor, em tratamentos de cura, pai de santo. Isso caracteriza a barganha. O indivíduo louco para barganhar com o Criador, louco para enganar o Criador. Porque quando praticava o crime, não pedia ajuda de Deus, de Jesus e de nenhum outro representante do Cristo.
pois cobiçava, desejava, prostituía, usava o ilícito. Furtava, roubava, traía, matava, saqueava os cofres públicos e não pedia ajuda a Deus. E ainda ignorava a imortalidade da alma, ignorando a realidade pós-morte física. Mas, como esses fatores não se encontram na jurisdição da justiça da terra, e sim sobre a jurisdição do Criador, chega para todo mundo o momento do acerto de contas. Por quê? Que o indivíduo não pega a conta com dignidade, abrace-a com dignidade, conforme quando praticou os delitos. Ora, pois se teve a oportunidade de plantar o que não presta, se plantou o que não presta, pois que colha o que plantou com dignidade, encarando de frente com responsabilidade, com seriedade. E não se acovardando. Pois temos visto na Terra 99% da humanidade que, mediante a diagnose do especialista, quase morrem mediante o resultado. Ora, esse comportamento é real ou é uma forma de barganhar com o Criador? Pois é preciso entender que não existe efeito sem causa. Não existe efeito sem causa. Não existe terremoto sem o choque das placas tectônicas. Ou existe? Eu, pelo menos, desconheço. Pois só existe efeito porque existe uma causa.
Então, mediante essa situação, é necessário agir com dignidade. Pois se o indivíduo teve tempo, teve oportunidade de semear, que colha calado. Não desmaie, porque esse desmaio não passa-se de um fingimento. Creio que muitas pessoas não gostam de mim porque eu digo aquilo que muitas pessoas não conseguem dizer. Porque muitas pessoas preferem se acovardar mediante o público do que levando ao conhecimento do público a realidade, a verdade. Mas é preciso entender que não me vejo também como uma bolacha em um pacote para que a pessoa possa, depois de experimentar a bolacha, dizer gostei ou não gostei. Eu, com todo respeito, não dou a mínima importância por esses sentimentos, e sim me importo muito com a responsabilidade, com o compromisso. Pois se nós quisermos realmente evoluir, devemos primeiro sermos honestos intimamente. A mudança de hábito, a transformação moral inicia de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso, André disse: não havia então males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia, em algum lugar. Não sou eu que estou dizendo. André, que deixou grafado nessa obra, registrado nesta obra, todos os crimes, vamos raciocinar, todos os crimes e todas as falhas da criatura humana, vamos analisar, todos os crimes e todas as falhas da criatura humana, falhas. Então, todos os crimes, crime é tudo aquilo que encontra-se contrário aos desígnios de Deus. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de um crime. Porque quando se fala em crime, a pessoa pensa num homicídio, num latrocínio, num roubo, num furto. Não é por aí? Está certa a pessoa, mas é preciso acrescentar algo além. Pois vou te
aclarará a tua consciência, com todo respeito. Cobiçar as coisas alheias. Cobiçar uma mulher. Este é um crime igual àqueles que mataram milhões de pessoas. Cobiçar uma mulher. Pois não é a quantidade, e sim a qualidade do sentimento. Registre isso aí. Não é a quantidade, e sim a qualidade do sentimento. Então, cobiçar uma mulher, seja ela casada ou não casada, tem o mesmo peso daquele que mata milhões de pessoas. Cobiçar um homem é a mesma coisa. Desejar uma mulher, desejar um homem. O sentimento de um desejo, de uma cobiça, de uma inveja, de um ciúme, de um orgulho, de um egoísmo, de uma avareza, de uma arrogância. Isso tudo é crime. Pensar e julgar os outros, isso é crime. Apontar os defeitos alheios, isso é crime. Pensamento negativo, isso é crime. Hoje em dia se pratica bilhões de crimes através do aparelho de celular. Quantos milhões de homens usam os aparelhos de celular para iludir a mente das imprevidentes, irresponsáveis, indisciplinadas mulheres. E quantos milhões de mulheres que agem da mesma forma, usando o telefone celular para iludir, para enganar aquele imprevidente, iludido, irresponsável, indisciplinado do outro lado da linha. Quantos milhões de mulheres traem seus maridos com outras pessoas através do celular, sem que o marido fique sabendo? E ao mesmo tempo, quantos milhões de maridos traem suas esposas sem que, através do celular, sem que suas esposas ficam sabendo? Depois, a conta chega. Adianta reclamar? Não fostes capazes de trair? Então abrace, aceite a conta, aceite o câncer,
Aceite a deficiência, aceite a doença. Com resignação, com humildade. Aceite. Ora, vou repetir. Não existe efeito sem causa. Então, se você está passando por alguma dificuldade, erga a fronte. Pelo menos por questão de dignidade. Arregace as mangas. Assuma perante tua consciência que falhou, não permitindo que o remorso te jogue na sarjeta. Porque enquanto traías, através de milhões de formas, não pensastes nas consequências. Agora a conta chegou. Sente medo do quê? Tem medo do quê? Me diga, por favor. Tens medo do quê? De morrer? Que morte? Se não existe a morte. Será que esse medo da morte não é o medo da consciência de culpa, do remorso que pesa sobre o indivíduo? Ora, vamos agir com mais dignidade perante os nossos atos, os nossos maus atos impensados. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.